Bom dia. O assunto de hoje é sobre marcadores de coesão sequencial. Esse assunto se encontra no livro de linguagem, livro de vocês de português, na página 288, e eu sou a professora Nilda Ribeiro. Entre orações de um argumento, conectivos, conjunções, aí nós temos temporais, quando você vai falar de alguma conjunção que dá ideia de temporal, que dá ideia de tempo, neste caso, é quando, assim que, depois que, antes que, enquanto que, logo que, desde que, até que. Então, esses conectivos aí, que são conjunções temporais, que dá ideia de tempo, se você estiver se referindo a tempo, você pode utilizar essas conjunções. Causais ou consecutivas. Porque, pois, como, já que, uma vez que, visto que, por isso, então. Então, é isso aí para indicar as causas e, às vezes, as consequências. Só que as consequências, eu diria para vocês que a consecutiva ela está mais utilizada quando você diz assim, tanto que, quanto que. Digo, fulano falou tanto que ficou rouca. Então, isso aí é uma consequência. Agora, quando eu digo assim, ela não veio à aula porque está doente, ou então, pois está doente, ou como está doente, ela não veio à aula, já que ela está doente e não veio à aula. Então, nesse caso aí, é a causa. Condicional, se e caso. As condicionais é aquelas que têm uma condição. Você só realiza uma atividade dependendo de outra. Aí nós usamos se ou caso. Proporcionais, a proporção que, a medida que. Neste caso aí, as proporcionais é quando duas coisas acontecem igualmente. Eu digo a proporção que eu dou aula, os alunos aprendem mais. À medida que estuda, ficarão mais inteligentes. Quer dizer, algo que acontece ao mesmo tempo. Então, é proporcional, quer dizer, a mesma medida. Isso vocês estudam em matemática. Conformativa. Conforme, segundo, como. Essa aí você utiliza muitas vezes para dar a ideia de alguém. Conforme, fulano e tal. Então, segundo, fulano e tal. Como disse, fulano e tal. Então, quando você vai citar conhecimento em outras áreas de uma autoridade, por exemplo. E finais, a fim de, para, que ou para. Essa aí você utiliza lá na conclusão da redação, quando você diz assim, fulano fez tal coisa, o governo deve realizar tal atividade, a fim de que, aí o resultado, que é o que nós chamamos de efeito, ou para que, ou apenas para. Observação. As conjunções integrantes, basicamente que e se, fazem articulação sintática, não semântica, entre as orações conectadas. O sentido é dado pela conjunção do enunciado. Os pronomes relativos funcionam como elementos de coesão referencial por retomada anáfora, pois substitui elementos anteriormente citados. Porque é aquela questão do isso. Então, vocês viram aí as conjunções, nós vimos algum tipo de conjunção, que é atemporal, causal, condicional, proporcional e conformativa final. Essas são essas conjunções aí, que a gente chamamos de conjunções adverbiais. E embaixo nós vimos as conjunções integrantes, quando nós aprendemos sobre as orações substantivas, que tem o que e o se. O que para certeza e o se para dúvida. Além disso, nós estamos vendo também pronomes relativos que funcionam como elementos de coesão referencial por retomada, que nós chamamos de anáfora. Esses pronomes relativos, a gente usa, se a gente for usar nas orações, a gente chamamos orações adjetivas, em alguns casos.
Entre argumentos articuladores discursivo argumentativo de inclusão e exclusão, nós usamos até mesmo, inclusive. Então, quando você vai usar argumentos articuladores de discurso de inclusão, você usa esses aí. De adição, que aí também é um tipo de conjunção adicional, aditiva, que nós chamamos, até mesmo, além de, não só, mas também, além disso, ainda tem o i. Então, essa aí é da ideia de adição. Por exemplo, alguém faz uma coisa, além disso, faz outra. Ou mais também faz outra. É duas questões aí da ideia de adição. De conclusão, essa vocês precisam aprender e colocar dentro da caixolinha de vocês, guardar na cabeça, porque muitas vezes vocês estão usando a conclusiva, trocando com a adversativa. A conclusiva é quando você vai concluir uma ideia. Você afirma algo e logo você chega à conclusão que aquilo que você afirmou está correto. Então, as conclusivas, elas são utilizadas tanto para concluir os parágrafos, como também lá no final da redação, para concluir, no último parágrafo, concluir a redação, que é o que nós chamamos de conclusão. É o logo, o portanto, o por isso, por conseguinte, então, assim e pois. Esse pois, ele só é conclusivo se ele vier após o verbo da segunda oração. Você diz o verbo e depois coloca pois entre vírgulas. Comparação. Os argumentos articulador discursivo de comparação. É quando você diz de igualdade, como, de modo, do mesmo modo que, tanto como, assim como, tanto quanto, tal qual, tal como, tão quanto, que nem. Essa que nem, ela não é para ser utilizada na redação. Ela é uma questão coloquial, mas que dá a ideia de comparação. Não só, como também, assim também, de superioridade, mais do que, de inferioridade, menos e do que. Então, vocês viram aí que nós vimos uns tipos de comparação, que nós temos a de igualdade, temos as comparações de superioridade e temos as comparações de inferioridade. E vocês viram aí como é que é utilizada. A de igualdade, nós vimos aí que nós usamos várias palavras, né? E vimos aí uma que nem, que ela é coloquial, ela só é utilizada na linguagem coloquial. Alguém pode me perguntar aí por que é que estamos estudando aqui junto na norma padrão. Porque se você for fazer uma prova e tiver um fator linguístico lá, variedade linguística, coloquial, e pedir o sentido da palavra, o que significa que nem, aí você vai dizer que significa comparação. Fulano é estudiosa que nem fulano. Você está comparando uma pessoa com outra e dizendo que são iguais no estudo. Então, isso aí é só para vocês saberem os sentidos dessas conjunções, porque pode cair muito bem na prova de linguagem. É de explicação justificativa, isto é, quer dizer, pois que, ou seja. Então, você quer explicar um assunto, aí você quer explicar melhor, você diz isto é, ou então quer dizer. Então, fulano é muito educada, pois sempre fala bem das pessoas. De contraposição ou contraste. São conjunções adversativas como mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto. Os advérbios diversamente, inversamente, locuções prepositivas diversamente, de inversamente, ao contrário de, conjunções e locuções concessivas, embora, ainda que, mesmo que, apesar de que, contanto, se bem que, por muito que, nem que, preposições e locuções prepositivas, apesar de, não obstante, outras partículas ou expressões ainda assim, malgrado, para uns, para outros, por outro lado.
Então, essas conjunções aí, ou essas ideias de contraposição ou de contraste, você viu que nós podemos utilizar com conjunções adversativas e outros tipos, não é? Aí nós temos os advérbios, locuções prepositivas. Está um pouco aí embolados, a letra está pequena, mas vocês podem estudar isso no livro de vocês, que está no livro. De especificação e exemplificação. Por exemplo, como vocês às vezes vão fazer aquelas citações ou confirmar o seu argumento, aí você diz, por exemplo, aí dá o exemplo. E aí você sabe que quando nós falarmos, por exemplo, na redação ele deve ficar entre vírgula, ao não ser que ele inicie o período. Então, como? Outros tipos de não estudados de alternância, que ou, já, que, seja, quer, de retificação, isto é, ou melhor, de generalização, amplificação, aliás, também, realmente. Organizações textuais, de abertura, primeiro, para começar, em primeiro, o primeiro, um fator, por outro lado. Então, quando você vai começar lá seus parágrafos, você coloca em primeiro lugar, não é? Para começar, eu não gosto muito, não. Um fator a ser dito, não é? Por um lado, alguém faz isso. Aí, se você for fazer uma redação em que tenha ideias, digamos que ser um tema polêmico. Os temas polêmicos, eles devem ter dois lados. O que quer dizer um tema polêmico? Tema polêmico são temas que as pessoas têm opiniões divergentes. Por exemplo, pena de morte, aborto, liberação de drogas, eutanásia. Eutanásia é quando uma pessoa está em estado terminal, vivendo só ligado por aparelhos, mas às vezes decide os parentes ou mesmo a pessoa, ela não quer mais viver, ela não quer ficar sofrendo, então ela pede que desligue os aparelhos para ela morrer. Aí nós chamamos isso de eutanásia. No Brasil, por exemplo, é proibido, mas aí alguém pode entrar na justiça e exigir que esse direito seja garantido. Então, isso aí nós chamamos de eutanásia. Pena de morte no Brasil também não existe, mas há quem defenda a pena de morte para os bandidos de alta perigosidade. Castração química para as pessoas que abusam sexualmente de crianças, ou mesmo os maníacos sexuais que estupram as mulheres. Mas aí são questões que no Brasil não é lei, mas alguém pode defender. Aí, neste caso, são temas polêmicos. O que vocês vão fazer? Vocês vão dizer, por um lado, existe aqueles que defendem isso, aí você vai colocar vantagens da defesa da pessoa, e por outro, aos que defendem o contrário, que têm posições contrárias, aí você vai dizer por que essas pessoas têm posições contrárias. Então, isso aí é redações com temas polêmicos. De intermediação, nós vamos colocar em segundo lugar, em terceiro lugar, uma outra questão de maneira secundária, outro fator, depois, em seguida, por outro lado. Então, você viu aí também que é aquela continuação dos parágrafos. Geralmente, isso acontece no desenvolvimento, que você deve começar seus parágrafos desse jeito, são recursos de coesão que deve ser utilizado desta forma. E de fechamento, finalizando, por fim, finalmente, para encerrar, por último, enfim. Essas aí você vai usar não no início de um parágrafo, lá no finalzinho do parágrafo. Mas não é muito legal. Você pode usar por fim, ou enfim, por último. Você pode usar isso aí. Agora, finalizando, não é muito legal, não. Marcadores da posição do autor. Modalizadores. Possibilidade de existência. É possível, é provável. Só que esses termos aí não é ideia de dúvida. Grau de certeza.
Evidentemente, não há como negar, é certo, obviamente, talvez parece razoável, emprego do futuro do pretérito. Olha, gente, o futuro do pretérito, vocês sabem, é faria, diria. Esses aí não é muito adequado vocês utilizarem, talvez, em redação, para vocês defender uma ideia, né? Mas vocês podem usar, se cair na prova, vocês saberem qual é o sentido. Então, aí é um grau de certeza, dependendo da coisa, porque talvez dá mais ideia de dúvida, dá mais ideia de incerteza, não de certeza. Grau de imperatividade. É indispensável, opcionalmente, é preciso, é obrigatório. Essas aí vocês podem usar lá na conclusão da redação de vocês. Avaliação, curiosamente, inexplicavelmente, brilhantemente. Vocês vão avaliar alguma coisa, alguma pessoa. Isso também vocês podem cair na prova de linguagem pedindo o sentido dessas palavras. Quando cair uma palavra dessa, já sabe que dá ideia de avaliação. Afetividade. Lamentavelmente, infelizmente. Quando algo ruim acontece, você vai dizer isso. Atenuação, talvez fosse melhor, ao que parece, creio, no meu modo de ver. Esse no meu modo de ver, gente, não coloque na redação de vocês, jamais. Isso aí é para vocês saberem apenas o sentido, se cair num texto, para vocês identificarem qual é o sentido dessa palavra, qual é o significado dela, o que é que ela significa. Aí você vai dizer que significa de atenuação. Bom, gente, o assunto está concluindo. Hoje eu coloquei o assunto maior, é o simulado, eu espero que vocês façam. Eu já estou preparando vocês já para o Enem, já que já é reforço do Enem. Lá eu fiz um simulado com 10 questões, mas tem muitos textos, igual as provas do Enem, e são tiradas com recurso de coesão, para que vocês procurem responder. Respondam todos vocês, já estão sendo estão treinando, eu já estou volta e meia. Os assuntos que eu trabalho com vocês são assuntos do Enem. Muitas vezes vocês acham que o assunto que o professor ensina na sala de aula não é Enem, tem que estar se preparando por fora. Mas se vocês pegarem os objetivos do Enem e pegarem os objetivos dos assuntos que estão no livro de vocês, que eu não sei se no livro vocês têm, que a gente chama de competências e habilidades, é igualzinha do Enem. Eu preparo todas as minhas aulas com as habilidades do Enem, tudinho. Lá eu já conferi, uma por uma, todas as habilidades da prova de linguagem estão no livro de vocês. Então, vocês que estão por aí achando que não tem o que estudar, eu tenho um problema com a internet, não posso estar pesquisando muito pela internet, tem um livro em mãos, está com o livro em casa, e procure estudar tudo que está no livro, aprenda tudo que está no livro. Se vocês aprenderem, vocês já estão aprendendo muita coisa. Estude tudo, que às vezes não dá tempo a gente ensinar tudo que está no livro, mas estude tudo. Inclusive, se eu não colocar algumas questões que estão no livro, se vocês fizerem exercício aí, treinando, e vocês não sabem como é a resposta, pode ir no PV, como já foi essa semana, uma aluna foi me perguntar, e eu vou ter todo o prazer de responder vocês. Quer dizer, na hora que eu tiver tempo, porque a gente está sempre ocupada, mas eu vou ter esse tempo para dar atenção a vocês, e vocês podem ter certeza que eu dou. Todo mundo que já entrou no PV procurando alguma informação, eu nunca deixei no vácuo. Então, eu sempre respondo. Então, tenham todos um bom dia e bons estudos.